com muita satisfação que estou gravando esse segundo encontro para tratar especificamente dos impostos em espécie. Nesse encontro, vamos tratar do ITBI. Já estudamos alguns aspectos sobre o ITBI de forma mais geral. Agora nós vamos estudar especificamente as principais regras que norteiam a cobrança desse imposto. Sem mais delongas, para que possamos aproveitar ao máximo esse tempo, o artigo 156, inciso 2 da Constituição Federal, estabelece que a competência é do município e do Distrito Federal. Tá? Então, o artigo 156, inciso 2 da Constituição, estabelece que compete aos municípios instituir impostos sobre, inciso 2, transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Então, o fato gerador do ITBI ele é extenso, porque ele não incide apenas sobre a transmissão de propriedade imobiliária, mas também alcança os direitos reais, a transmissão de direitos reais, a exceção, por exemplo, da hipoteca, né, que são os direitos reais de garantia, e também observem que o ITBI ele também alcança a cessão de direitos à sua aquisição. Tá? Vejam que o critério material do fato gerador do ITBI alcança, portanto, 3 situações distintas, 3 situações autônomas que não se confundem e que são aptas a gerar a obrigação de pagar o ITBI. A mais comum, a que é mais conhecida naturalmente, é justamente a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física. Então, a transmissão da propriedade, ela faz surgir a obrigação de pagar o ITBI. Essa situação ela é mais conhecida justamente por conta da relevância jurídica ocasionada por uma transmissão onerosa, uma situação extremamente solene que se efetiva justamente com a transferência do registro, ou no registro do título no cartório competente. Então, efetivamente, se você assina um contrato de promessa de compra e venda que resulta na transferência da titularidade da propriedade, nós temos aí, sim, a consumação do fato gerador do ITBI. Uma segunda hipótese de incidência relacionada ao ITBI é a transmissão dos direitos reais, a transmissão por ato oneroso de direitos reais. Nós teríamos essas situações concretizadas, por exemplo, com a transmissão do direito de superfície, ou mesmo da enfiteuse. Nós teríamos aí, portanto, uma transmissão específica de direitos reais. Muita atenção quanto aos direitos reais de garantia. O mais conhecido desses direitos seria a hipoteca, porque a Constituição explicitamente faz a ressalva quanto à não incidência do ITBI com relação ao registro da hipoteca junto ao cartório de imóveis. Tá bom? Então, incide sobre a enfiteuse, por exemplo, incide sobre a transmissão de direitos reais de superfície, mas, por exemplo, não incide sobre hipoteca. Tá? E a terceira hipótese, a terceira circunstância ou situação fática que integra a hipótese de incidência do ITBI seria a cessão de direitos reais relativos, à aquisição de bens imóveis. Todos nós sabemos que os direitos reais, eles podem ser contratados, mas de modo a criar direitos para uma aquisição futura de bens imóveis. E, eventualmente,
esse direito ele pode ser objeto de uma cessão. Então, a título de exemplo, eu posso dizer que incide o ITBI em razão da cessão de direitos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda. Nesse caso, portanto, específico, observem que o ITBI não incide, nesse caso, sobre o contrato de promessa especificamente, propriamente, mas ele incide sobre a cessão desses direitos reais. Portanto, aqui também nós teríamos a consumação do fato gerador do ITBI. Um aspecto muito importante que une essas três hipóteses distintas é que essa transmissão ou cessão, elas só resultarão na consumação do fato gerador desse imposto na hipótese de sua formalização ocorrer ou na hipótese da celebração do negócio jurídico ocorrer por meio de ato oneroso. Tá? É muito importante observar que o ITBI ele se consuma mediante transmissão ou cessão por ato oneroso, o que é importante até para diferenciar o ITBI do ITCMD, que é um imposto com outro fato gerador, inclusive com outra competência. Tá? Então, esses seriam as hipóteses que, acaso sejam consumadas, geram o dever de pagar o ITBI. Vamos falar agora, eu coloquei aqui para vocês, aliás, uma questão sobre esse assunto que mostra bem como é que esse tema costuma ser cobrado, tá? Em provas de OAB ou mesmo em provas de concurso. O enunciado da questão diz o seguinte: Maria dos Santos, querendo constituir hipoteca sobre imóvel de sua propriedade em garantia de empréstimo bancário a ser por ela contraído, vai a um tabelionato para lavrar a escritura pública da referida garantia real. Ali é informada que o município Z, onde se situa o bem, cobra o ITBI sobre a constituição de direitos reais de garantia. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Questão simples. Vejam que, para responder essa questão, que, salvo engano, foi exigida ou caiu no exame da prova da OAB, vejam que basta lembrar que, de fato, a transmissão de direitos reais constitui fato gerador do ITBI, exceto os direitos reais de garantia. Essa questão trata justamente sobre direitos reais de garantia que, portanto, não se sujeita à incidência do ITBI. Nesse sentido, então, a alternativa correta é a alternativa D de direito tributário. Não é possível exigir ITBI sobre direitos reais de garantia sobre imóveis. Tudo bem? Vamos lá continuar, então. Vamos continuar a falar sobre fato gerador, mas agora sobre o critério espacial. Simples. Vejam que a definição do critério espacial de um fato gerador é importante, porque aí nós estamos definindo o local em que está ocorrendo o fato gerador. E isso é importante para definir qual a legislação a ser aplicada e também para definir qual dos municípios terá a capacidade para cobrar o imposto. A resposta para a definição desse critério espacial está no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 2, que diz o seguinte: o imposto previsto no inciso 2, compete ao município da situação do bem. Então, se há uma transmissão de propriedade referente a um imóvel que está localizado
na cidade de Teresina, o fato gerador ocorre na cidade de Teresina. Não importa onde estão localizados os adquirentes, não importa onde foi feita a escritura de compra e venda, o que é decisivo é justamente que o fato gerador ocorre no local em que o bem imóvel estiver situado. Uma regra bem objetiva e, portanto, uma regra fácil de ser assimilada. Tá? Agora, temos também que definir o critério temporal. Tá? Ou seja, temos que definir o momento em que ocorre a consumação do fato gerador do ITBI. E aí, é importante lembrar aulas anteriores, porque nós estudamos que toda vez que o fato gerador estiver relacionado a uma situação jurídica, o artigo 116, inciso 2 do Código Tributário Nacional prevê que o fato gerador estará consumado a partir do instante em que todas as circunstâncias materiais necessárias para que aquela situação jurídica esteja consumada, ok? Ela, de fato, ocorra. Acho que ficou um pouco confuso, mas o que o artigo 116, inciso 2, prevê é que, se o fato gerador estiver relacionado a uma situação jurídica, esse fato gerador ele ocorre quando todos os requisitos estabelecidos em lei forem observados. Então, no caso dessa situação jurídica, transmissão de propriedade, transmissão de direitos reais ou mesmo cessão, quando todas essas situações jurídicas estiverem realizadas à luz da lei, com base no que a lei prevê, aí sim nós teremos a consumação do fato gerador do ITBI. A transmissão de propriedade talvez seja até o exemplo mais fácil de ser trabalhado, porque todo mundo sabe que a transmissão da propriedade ela só ocorre com o registro da transmissão perante o cartório competente, com a averbação no registro imobiliário do imóvel. Então, no caso de transmissão de propriedade imobiliária, o fato gerador, com base no que prevê o Código Civil, que é a lei que trata do assunto, esse fato gerador só estará consumado depois que for feita a averbação no cartório competente quanto à transmissão da propriedade. Essa situação ela fica perfeitamente identificada aqui com base na jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, que diz que o fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante o registro do negócio jurídico no ofício competente. Tá? Então, o fato gerador, nesse caso, é uma situação jurídica que deve obedecer justamente o que prevê o artigo 1245 do Código Civil. Respeitados os requisitos do Código Civil, eu tenho como consumado o fato gerador do ITBI. Eu trouxe aqui para vocês o artigo 90 do Código Tributário do município de Teresina, que diz que a transmissão, no caso, ela tem que a transmissão da propriedade ela ocorre, mas o pagamento do ITBI tem que ser anterior a essa transmissão. Vejam só, o que eu quero mostrar a vocês é basicamente o seguinte: à luz do que prevê o Código e o próprio Código Tributário e o próprio Código Civil, nós estabelecemos facilmente que o critério temporal do ITBI, no que diz respeito à transmissão da propriedade imobiliária, é o registro dessa transmissão pelo cartório competente. Mas se vocês observarem o artigo 90, percebam que o artigo 90 ele estabelece que a transmissão da propriedade pelo tabelião ela deve ser antecedida
pelo pagamento do ITBI. Muita gente equivocadamente entendeu que a legislação do município de Teresina estaria antecipando a consumação do fato gerador, o que é uma visão equivocada, porque a legislação municipal ela não tem como dispor em sentido contrário ao Código e, por sua vez, ao Código Tributário e, por sua vez, ao próprio Código Civil, considerando que é o Código Civil que diz quando é que há a transmissão da propriedade. Então, na verdade, o Código Tributário do município de Teresina não está alterando o momento da consumação do fato gerador, que continua sendo o registro da transmissão imobiliária. O que o município de Teresina, no seu artigo 90, está estabelecendo é tão somente uma regra sobre o prazo para pagamento. Observem, o artigo 90 está estabelecendo uma antecipação do pagamento, o que é perfeitamente admitido dentro do sistema tributário nacional. O que o Código Tributário de Teresina está dizendo tabelião, você registra a transmissão da propriedade, mas o pagamento tem que ser efetuado anteriormente. E você, tabelião, tem que exigir do adquirente ou do alienante o comprovante do pagamento do ITBI. Vamos ver o artigo 90, é um artigo interessante, tá? Artigo 90, o recolhimento do ITBI, foros e laudêmios, quando for o caso, poderá ser efetuado de uma vez, ou em até 6 parcelas mensais e sucessivas, observado o valor mínimo estabelecido para cada parcela, na forma e prazo estabelecidos em regulamento, facilitando-se ao contribuinte o pagamento simultâneo de diversas parcelas, sendo indispensável a sua quitação definitiva para o registro no cartório de registro de imóveis competente da transmissão, da cessão ou da permuta de bens imóveis ou de direitos a eles relativos, quando realizada no município de Teresina, inclusive quando financiada pelo Sistema Financeiro de Habitação. Observem que o Código está dizendo que o ITBI ele poderá ser pago de uma vez ou em até 6 parcelas, tá? Mas o pagamento tem que ser antes do registro, que é justamente o que nós chamamos de antecipação de pagamento. Vejam que, mesmo na hipótese em que o contribuinte opta pelo parcelamento, a transmissão, o registro da transmissão só pode ser feito, então, nesse caso, após o pagamento da 6ª e última parcela. Portanto, não se trata aqui de alterar o momento da consumação do fato gerador. Se trata aqui, tão somente, de alterar o momento do pagamento do ITBI. O aspecto subjetivo do fato gerador do ITBI também é importante, porque aí nós vamos definir quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo. O sujeito ativo, obviamente, será o município ou o Distrito Federal em que o imóvel estiver situado. Então, se o imóvel estiver situado em Teresina, o município de Teresina será o sujeito ativo do ITBI, tá? Agora, obviamente, que a questão mais importante aqui é definir o sujeito passivo, tá? E diz o Código Tributário do município de Teresina, diz o Código Tributário Nacional que o município ele pode escolher qualquer das partes envolvidas no negócio como sujeito passivo do ITBI. Portanto, teoricamente, o município pode escolher o alienante, pode escolher o adquirente ou até pode escolher ambos. No caso do município de Teresina, o legislador optou, à luz do que prevê o artigo 83, ele optou por escolher o adquirente, no caso de transmissão de propriedade, ele optou pelo cessionário
do bem ou do direito real, no caso da cessão de bens imóveis ou de direitos reais, e também o cessionário do direito real de promessa de compra e venda. Tá? Então, nós podemos ter aqui o adquirente na transmissão da propriedade, o cessionário, no caso de cessão de bens imóveis ou de direitos reais, e também o cessionário no caso de cessão no caso de cessão de direito real de promessa de compra e venda. Esses assumem a condição de sujeito passivo do ITBI. Então, logo consumado o fato gerador ou, eventualmente, nas hipóteses em que a legislação prevê uma antecipação do pagamento. Tá? Antes de passarmos ao critério quantitativo, eu queria voltar um pouco para o critério subjetivo, só para lembrá-los que, eventualmente, também a legislação pode estabelecer um responsável tributário. Nós estamos vendo aqui, no artigo 83 do Código Municipal de Teresina, o sujeito passivo contribuinte, mas a lei pode estabelecer responsável. O próprio Código Tributário Nacional estabelece que o tabelião, por exemplo, ele pode ser responsável pelo ITBI que deixou de ser adimplido por ocasião do fato gerador do ITBI. Por ocasião, por exemplo, de uma transmissão imobiliária. Isso é responsabilidade tributária. Então, imagine um exemplo em que o tabelião registrou uma transmissão de propriedade, mas deixou de exigir o comprovante de pagamento do ITBI. Se efetivamente as partes, no caso o adquirente, não tiver efetuado o pagamento desse imposto, o tabelião assume a condição de responsável subsidiário pelo pagamento desse imposto. Então, é muito importante identificar o contribuinte, mas também é importante identificar o responsável, porque, eventualmente, tanto o Código Tributário Nacional como o Código Municipal, eles podem estabelecer hipóteses de responsabilidade. Agora sim, vamos passar para o critério quantitativo. O critério quantitativo nada mais é do que o elemento responsável pela quantificação do tributo. Nesse caso específico, nós temos dois aspectos quantitativos, base de cálculo e alíquota. A base de cálculo do ITBI é o seu valor venal. Entenda-se por valor venal o valor que aquele bem imóvel alcançaria, valor à venda à vista, valor de venda à vista que aquele imóvel alcançaria, tá certo? Numa compra e venda. Tá? Vou repetir, base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor de venda à vista que aquele imóvel alcançaria num determinado mercado imobiliário. Tá? É muito importante observar que entende-se que o valor venal ele representa não apenas o valor de venda à vista, mas também ele deve levar em consideração condições normais do mercado imobiliário. Tá? Então, é importante destacar também que esse valor venal ele deve observar as condições normais do mercado imobiliário. Tá? E observem que o contribuinte, no caso o adquirente, ele declara o valor da compra e venda. Mas a Prefeitura de Teresina ou qualquer outro município, caso não concordem com esse valor, podem fazer uma avaliação do imóvel para que, então, possa chegar, eventualmente, à determinação desse valor de compra e venda. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que
efetivamente, no caso de uma compra e venda, o valor, a base de cálculo do ITBI vai ser definida pelo valor de venda à vista do imóvel, em condições normais de mercado. Agora, caso a transmissão da propriedade tenha ocorrido em razão de uma arrematação em asta pública, nesse caso, o valor não é o valor de mercado do imóvel, mas sim o valor da arrematação. Tudo bem? Eu trouxe aqui para vocês uma questão para fixação que eu acredito que possa ajudá-los na compreensão do tema. A questão, o enunciado diz o seguinte: caso uma pessoa adquira bem imóvel em asta pública pelo valor de 370 mil, mas a avaliação judicial tem atribuído a esse valor, a esse bem, desculpa, o valor de 335 mil, o cálculo do ITBI incidente sobre essa transação deverá ser feito com base no valor alcançado na arrematação. Certo ou errado? Tá certo? Nesse caso, embora o imóvel tenha um valor inferior, o valor de mercado, mas o que prepondera é o valor pelo qual o bem foi arrematado. Então, resumindo um pouco o que eu quero que vocês compreendam acerca de base de cálculo. A base de cálculo é o valor de mercado do bem imóvel. Tá? É o valor de mercado do bem imóvel. Então, por isso, é muito comum, às vezes, existir uma negociação entre comprador e vendedor. É muito comum, para que esse negócio seja feito, que o vendedor conceda um desconto para o comprador. Tá? Então, isso faz com que o valor de venda desse imóvel sofra uma diminuição. Mas observem que, pelo que a lei prevê, a base de cálculo do ITBI, ela não vai considerar esse desconto. Por quê? Porque justamente esse valor venal, ele deve ser apurado como sendo o valor de mercado em condições normais. O desconto, ele foge a essa situação. Por isso que o desconto, ele não vai resultar na alteração da base de cálculo. E é justamente aí que surgem muitos questionamentos sobre o verdadeiro ou sobre o real valor da base de cálculo. É aí que muitos contribuintes questionam o valor cobrado pelo município. Tá bom? E a segunda regra da base de cálculo diz respeito à arrematação, uma regra simples e até mais objetiva, que leva em consideração o quê? O valor pelo qual o bem foi arrematado. Ainda dentro desse aspecto quantitativo, só para encerrar, atenção para a alíquota, certo? A alíquota, ela vai incidir sobre a base de cálculo, e aí nós teremos, então, a definição do valor do imposto devido pelo contribuinte. A grande questão relacionada às alíquotas de ITBI gira em torno da discussão quanto à possibilidade do ITBI ter ou não alíquotas progressivas. Por exemplo, no IPTU, nós vimos que o IPTU, embora seja um imposto real, mas a Constituição admite que o IPTU tem alíquotas progressivas. Em relação ao ITBI, não. Em relação ao ITBI, não. Inclusive, o STF editou uma súmula consolidando o entendimento segundo o qual não se admite alíquotas progressivas para o ITBI. Qual foi a justificativa ou o embasamento teórico que justificou esse entendimento? Justamente pela classificação do ITBI como imposto real. O STF, por ocasião da edição dessa súmula, tinha o entendimento de que imposto real não admitia alíquotas progressivas, mas eu devo adverti-los que o STF ele tem mudado esse posicionamento. Quanto ao ITBI, o STF nunca chegou a enfrentar esse tema,
Mas, por exemplo, em relação ao ITCMD, que também é um imposto real, o STF já concluiu pela possibilidade do ITCMD ter alíquotas progressivas, até por um critério de justiça fiscal. Se eu for aplicar o mesmo entendimento do STF, o mesmo entendimento do ITCMD para o ITBI, essa súmula ela estaria superada. Mas, como eu já falei, inclusive, como o STF ainda não discutiu a progressividade em relação ao ITBI, a súmula ela está sendo aplicada e, portanto, em relação às alíquotas, temos que entender, com base na súmula, que, então, não seria possível a criação pelos municípios de alíquotas progressivas para o ITBI. Embora a tendência no futuro seja que esse entendimento seja revisto e a própria súmula ela seja cancelada. Mas, mais uma vez, numa prova objetiva, por exemplo, se esse tema lhes for perguntado, vocês devem responder com base na súmula 656 do STF. Tudo bem? Aqui em Teresina, nós não temos alíquotas progressivas, então essa é uma discussão apenas teórica, e aqui no município de Teresina, a alíquota do ITBI ela foi fixada em 2%, podendo chegar a ser de 1,8% nas hipóteses estabelecidas pelo artigo 88, inciso 2. Então, é um tema que acaba também nesse aspecto não tendo muita discussão, porque ou a negociação se enquadra no inciso 1 e, portanto, aplica-se uma alíquota de 2%, ou então ela se enquadra no inciso 2 e a alíquota aí cai para 1,8%. Tá bom? Embora possa parecer pequena a diferença, né, mas como os bens imóveis tendem a ter valores maiores, qualquer desconto ou qualquer diminuição que o contribuinte possa obter é bastante vantajoso. Eu queria agora, para a gente poder finalizar esse nosso encontro, só fazer alguns lembretes para vocês com relação a casos controvertidos. Por exemplo, não incide ITBI na desapropriação e no uso capião. Por que não? Porque tanto na desapropriação quanto no uso capião, não há propriamente uma transferência voluntária. Não é que o alienante esteja voluntariamente vendendo para o adquirente. Não há esse aspecto consensual, ok? Justamente por isso é que não há que se falar na incidência do ITBI, ok? Até no caso do uso capião, isso fica até um pouco mais evidente, porque nós estamos diante de uma aquisição originária, tá? Então, não há que se falar na consumação do fato gerador. E eu chamo ainda a atenção para vocês, chama atenção para o artigo 184, parágrafo 5º, que diz: são isentas de impostos federais, estaduais e municipais, portanto, isentas do ITBI, as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Ok? Esse caso aí nós temos, portanto, uma hipótese de imunidade, não é? Toda vez que a Constituição exonerar determinada situação quanto à incidência de tributos, nós estamos diante de uma hipótese de imunidade. Tudo bem? Então, não esqueçam que a desapropriação para fins de reforma agrária, nesse caso, está imune ao pagamento do ITBI. E eu ainda trouxe aqui para vocês uma
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desculpem, no seguinte sentido: não há na desapropriação transferência de propriedade por qualquer negócio jurídico de direito privado. Não sucede aí venda do bem ao poder expropriante. Não se configura, outrossim, a noção de preço como contraprestação pretendida pelo proprietário, modo privado. Tá bom? Então, não incide ITBI nem na desapropriação, nem no uso capião. No caso da desapropriação para a reforma agrária, aí eu só destaco que não haveria, nesse caso, uma não incidência. É mais do que isso. Nós estamos diante na desapropriação para fins de reforma agrária, nós estamos diante de imunidade. Também queria destacar para vocês essa situação específica da separação consensual e excesso oneroso de partilha, tá bom? Incide o ITBI sobre o valor que exceder ao respectivo quinhão na partilha de bens imóveis entre cônjuges. É muito comum isso acontecer. É muito comum, na partilha de bens, uma das partes ficarem com o imóvel, a outra ficar com dinheiro, e se isso eventualmente ocorrer, há sim a incidência do ITBI, tá? Porque de fato vai estar ocorrendo aí ou a transmissão ou mesmo uma cessão de direitos. Então, consequentemente, temos sim que considerar essa hipótese como fato gerador do ITBI. E aqui eu trouxe também uma jurisprudência do Tribunal do Rio Grande do Sul, que também é bastante esclarecedor. Olha só, no sentido de que a incidência do imposto municipal ou estadual, nos casos em que houver transmissão de bens em ação de separação judicial, depende da circunstância de haver ou não a preservação das meações. Se houver a preservação com a existência de compensação, opera-se, então, a transmissão a título oneroso, dando aso, assim, à incidência do imposto de transmissão inter vivos. Vejam só, o que o tribunal está dizendo nesse caso é que se as meações elas forem preservadas, tá certo? E diante disso existir uma compensação para que uma das partes fique com aquele imóvel, ali está ocorrendo uma negociação onerosa. A compensação permite que a parte fique com o bem imóvel. E sobre essa compensação, nós teremos, então, que considerar a incidência do ITBI. Tá certo? Então, é muito importante observar essa questão. Não sei se vocês perceberam, mas quando essa jurisprudência aqui fala em imposto municipal ou estadual, que dependendo se a meação é preservada ou não, incide ITBI ou pode incidir ITCMD na doação. Tá? Vejam só, se as meações não forem preservadas, uma parte está abrindo mão para outra. Nós teríamos aí o quê? Doação e TCMD. Mas, se ambas as partes preservam a sua cota na meação, e isso faz com que exista uma compensação para que uma delas permaneça com o imóvel, essa compensação ela vai estar demonstrando o caráter oneroso dessa negociação e, por consequência, tem que incidir o ITBI. Tá certo?
No caso aí, nós teríamos o excesso oneroso, tá? E, portanto, fato gerador do ITBI. E, para finalizar, esse tema ele é bastante controvertido, e eu queria que vocês tivessem muita atenção. O tema é a possibilidade da devolução do ITBI na anulação do negócio jurídico de transmissão imobiliária. Então, imaginem uma compra e venda que foi anulada. Tá? Na minha opinião, seguindo o código, a opinião que está respaldada na doutrina majoritária, se uma compra e venda foi efetivada, se ocorreu a transmissão imobiliária, foi pago o ITBI, se posteriormente essa compra e venda for anulada, não há que se falar em devolução do ITBI. Não há que se falar em devolução do ITBI justamente pelo que prevê o artigo 118 do Código Tributário Nacional, que estabelece a necessidade da interpretação objetiva do fato gerador. É o que muitos chamam de princípio pecúnia non olet. Tá? Então, não me importa os efeitos do ato. O que me importa é se o ato foi praticado ou não. Nesse caso, portanto, se houve a compra e venda, se foi transmitida a propriedade, se foi pago o ITBI, foi pago o ITBI por conta de um fato gerador que ocorreu. Eu não posso considerar isso como um pagamento indevido. Tudo bem? Então, a irrepetibilidade do ITBI, nesse caso, eu fundamento com base no artigo 118 do Código Tributário Nacional e no princípio pecúnia non olet. Esse é o entendimento da doutrina majoritária. Tá? Mas tenho que admitir que também decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça colocam em xeque esse entendimento. Não é de todo desarrazoado o entendimento. Tá? Pelo contrário, talvez seja até mais justo esse entendimento. Mas, de fato, ele não está de acordo com o que prevê o Código Tributário Nacional. Aqui eu trouxe para vocês uma jurisprudência, uma decisão do STJ de 2014, que mostra esse novo enfrentamento desse tema pelos tribunais superiores. Olha só. Abre aspas. No caso subjúdice, houve a declaração de nulidade do negócio jurídico de compra e venda de imóvel entabulado pelas partes, sem que houvesse dolo do recorrido, tendo-se desfeito o fato gerador do ITBI. Desse modo, nada mais justo que o restabelecimento do status quo ante, para que não haja enriquecimento ilícito do Estado. Na hipótese dos autos, trata da declaração de nulidade, do próprio fato que gerou a exação, o que não originou benefício econômico para a parte. Vejam que o Superior Tribunal de Justiça proferiu essa decisão se utilizando do princípio que veda o enriquecimento ilícito em favor do Estado. Então, de certa forma, o Superior Tribunal de Justiça ele afasta o artigo 118 do Código Tributário Nacional, utilizando um princípio geral de direito, tá? Que corresponde até a um valor jurídico. Então, para o STJ, esse valor jurídico prepondera sobre a literalidade da norma. Realmente, meus amigos, embora eu acompanhe a doutrina majoritária, mas eu entendo que o argumento utilizado pelo STJ é um argumento bastante robusto e, sob a ótica do contribuinte, bem mais justo. Mas, para mudar o meu posicionamento, eu prefiro esperar para ver se essa posição do STJ se consolida
se consolida com mais decisões nesse sentido, tá bom? Então, com base nisso, nós encerramos esse nosso encontro sobre ITBI, tá? Eu queria destacar para vocês a importância da análise desse imposto, porque também é um imposto importante na medida em que ele onera, talvez, o principal patrimônio que uma pessoa tem no Brasil, que é o bem imóvel, tá? Então, queria pedir a vocês muita atenção, estudem, muita atenção também para esses casos controvertidos. Tudo bem? Então, queria mais uma vez lembrá-los que o tema cai na nossa prova, tá? E espero, mais uma vez, ter contribuído para a aprendizagem de vocês. Então, me despeço aqui e desejo bons estudos para vocês. Tchau.